Seja bem-vindo ao segundo episódio do Real Semanal, o quadro aqui que eu faço a participação, Pedro Haas. E a gente vai entrar direto aqui nessas notícias importantes da semana, principalmente relativas ao mercado de metais preciosos. Então hoje eu estou trazendo esse gráfico, que já é algo parecido com o que eu trouxe na semana passada sobre o PSLV, mas esse é um pouco diferente a visualização, e a gente consegue ver a diferença entre o que foi ali 2020, 21, 22, 23 até 24, que começou a subir mais pelo final do ano, e agora em 2025 está totalmente absurdo, assim, fora de todas as expectativas, inclusive mais do que o Silver Squeeze. Aqui no início de 2021 tem uma bolinha amarela, a gente conseguiu ir acima do dia de pânico lá do Silver Squeeze. Então isso aqui é muito relevante, o volume do PSLV, maior ETF de prata do mundo. Na verdade tem o SLV, mas esse aqui é o que realmente tem prata. Aqui a gente tem essas notícias, né, de mais tarifas, questões do Trump, que vão entrar no dia 2 de abril, como ele comentou. Ele já disse que vai botar a tarifa em aço, alumínio, cobre, e aí agora a prata é um metal que acaba sendo do mesmo grupo e provavelmente vai acabar entrando tarifa, e isso só aumenta o movimento de alta aí da prata que já vem acontecendo de qualquer forma. Esse gráfico aqui é muito interessante, em que a gente consegue ver aqui uma importação absurda de barras de ouro lá para os Estados Unidos. Então aqui mesmo quando teve o estouro da guerra da Rússia e da Ucrânia, não foi nem perto do que foi nem dezembro, né? Dezembro já foi mais do que quando estourou a guerra, e janeiro aqui foi muito mais absurdo, e eu acredito que o mês de fevereiro vai ser um pouco mais baixo que janeiro, mas bem maior ainda que dezembro, talvez aqui na linha do 20, 20 ou um pouquinho, 22, 23. Mais uma notícia que eu achei muito relevante, aqui em Utah, no estado dos Estados Unidos, né? Eles passaram uma lei em que agora a gente pode usar ouro e prata como dinheiro. Basicamente o que acontece aqui na Real Capital, em que a gente consegue fazer transações, né, mandar um Pix de prata. Inclusive, aqui na descrição tem o link para criar conta aí com desconto nas taxas aqui na Real Capital. Mas eles criaram basicamente um sistema igual o da Real Capital, em que a gente consegue pagar em ouro ou prata para qualquer pessoa que quiser receber em ouro ou prata lá no estado de Utah. Então, essa lei aqui já passou. Então, já é uma possibilidade, já é legal que eles façam isso, o que de qualquer forma já deveria ser legal, porque na Constituição dos Estados Unidos tem que ouro e prata são o dólar, são dinheiro, então isso aqui nem precisaria, mas assim fica aqui realmente no estado em específico tem uma lei em que eles podem fazer exatamente isso, usar o ouro e a prata como dinheiro, né? Como deveria ser aqui na Real Capital, é o que a gente quer tentar trazer para o Brasil também. Aqui é mais uma notícia, né, falando sobre Utah, em que eles vão poder usar ouro. Todos esses links estão aqui na descrição. E essa aqui é uma notícia muito interessante, que na verdade está lá no negócio da build do Bitcoin, né, de reserva estratégica, e aí agora eles estão querendo comprar, e aí eles, para comprar o Bitcoin, qual que é a ideia daquela senadora Loomis, né, é que eles vão pegar o ouro, vão revalorizar o ouro, e aí com o dinheiro do ouro, eles vão comprar o Bitcoin. E aí lá dentro dessa build do Bitcoin, diz aqui que os certificados antigos de ouro, em 180 dias, né, até 180 dias dessa lei passando, ela ainda não passou, mas se passar, em 180 dias, no momento que passar essa lei, os bancos regionais do Fed vão ter que entregar os certificados antigos deles para o secretário do Tesouro, para o Scott Bessent, e aí depois de 90 dias que for feita essa entrega, o secretário vai fazer novos certificados, que eles vão fazer um certificado com o valor atual do ouro. O valor do ouro que está lá nos certificados é $42, mas agora nesse certificado novo ele teria o valor real do ouro a mercado atual. E aí o que que acontece? Essa diferença, que é o ponto 3 aqui, os bancos do Fed, então os bancos do New York Fed, do Dallas Fed, todos esses bancos do Fed, eles vão ter que pagar a diferença entre o certificado novo para o certificado antigo. Então, se o certificado novo agora está em $3.000, o certificado antigo está $42, os bancos do Fed vão ter que literalmente imprimir esse dinheiro e colocar na conta lá do Tesouro Americano, que é exatamente o que eu falei no vídeo ali de uns 3 meses atrás, que tem no meu canal, em que eles vão fazer isso para conseguir monetizar o ouro, mas não vendendo o ouro. Eles vão simplesmente revalorizar o ouro dos $42 para o mercado atual e imprimir a diferença. Então aqui fica meio claro, talvez eles estejam usando aí essa ideia do Bitcoin, de todo mundo na empolgação para passar essa lei, e eles vão conseguir fazer isso aqui, e aí sim o ouro vai ser revalorizado e vai criar um piso mais alto no ouro. E aí, entrando numa notícia que é um pouco parecida com o que a gente viu aqui no Brasil, em que o contrato OZ1D, OZ2D, esses contratos foram descontinuados, eles não funcionam direito, algumas DTVMs ainda podem resgatar, mas ele não tem mais liquidez, ele praticamente foi deslistado, e a mesma coisa aconteceu agora lá na CME. Então, o contrato de ouro de barras de 1 quilo, o contrato de Londres na COMEX, então era meio que uma ponte entre Londres e os Estados Unidos, também foi tirado.
O contrato de prata foi tirado também, e o contrato de Londres OTC, então o mercado de balcão, esse aqui realmente não era utilizado, mas eles diminuíram aí, agora tem menos produtos, que também acaba desincentivando que as pessoas usem isso para resgatar ou para querer investir. Eles querem o mínimo possível de pessoas investindo nesse mercado, que é muito perigoso. E aí, para terminar, uma notícia que é meio curiosa, depois a gente vai para os gráficos aqui, mas tem essa notícia do DTCC, é um sistema de liquidação central, e o DTCC mandou aqui uma nota no dia 14 de março, dizendo que se tivesse alguma disrupção do sistema ou algum evento muito fora do comum, e eles não se responsabilizam pelos problemas. Então, se tiver algum problema de derivativo, algum banco vendeu mais prato do que existe, não consegue pagar e ele dá calote em um, aí o outro dá calote no outro, quem teria que assumir essa bronca é o DTCC. O DTCC é quem tem essas posições, eles guardam todas essas posições do mercado inteiro. Então, se começar a estourar algum banco, o DTCC teoricamente teria que assumir. Mas eles estão dizendo aqui que se acontecer alguma disrupção, alguma coisa muito estranha, curiosa, tipo um ataque hacker ou um furacão, enfim, alguma coisa assim como costuma acontecer, eles não se responsabilizam e o sistema, enfim, não se sabe o que acontece, mas não vai ser eles que vão se responsabilizar. Então, para terminar, vamos abrir aqui uns gráficos para a gente saber o que aconteceu nessa semana. A prata caiu bastante, principalmente na sexta-feira, né? Estou gravando isso aqui no final do dia de sexta-feira, então hoje, final da semana, caiu bastante, em grande parte porque tem vencimento de opções terceira sexta-feira do mês, ainda mais no mês de março, em que fecha o trimestre, é o último mês desse primeiro trimestre. Então, a terceira sexta-feira do último mês de cada trimestre costuma ser muito volátil e perigosa, exatamente pelos contratos de opções, derivativos, que é um pouco mais complexo para explicar, mas resumidamente, o mercado queria que o SLV terminasse em $30. Então terminou exatamente ali 30,02, a prata terminou cravada nos $33 e o ouro também acabou ficando meio preso, caiu bastante na sexta, mas ele conseguiu recuperar. Ele deu só uma encostadinha no 3.000 aqui de novo, 2.999, 465, mas ele conseguiu recuperar bastante e fechar ainda bastante acima do fundo do dia de hoje, né? A gente teve aqui no final do dia um movimento de alta que recuperou grande parte dessa queda, que foi uma queda totalmente fictícia pelo vencimento de opções. Inclusive, tem um vídeo lá do meu canal na quinta-feira, aqui do dia 20, em que eu falei que provavelmente isso aqui ia acontecer. Então, se vocês não seguem meu canal, também já sigam lá, sigam aqui na Real Capital, obviamente, espero que já estejam seguindo aqui. Mas vamos continuar aqui nos outros gráficos. A gente tem o Bitcoin, que basicamente ficou de lado, ele subiu um pouco, depois caiu, mas está basicamente no mesmo lugar que estava quando eu gravei o vídeo da semana passada. Ele estava mais ou menos aqui no mesmo preço, ele subiu, caiu para o mesmo lugar, não andou muito. Já o SP500 aconteceu mais ou menos a mesma coisa, mas ele realmente deu uma recuperada. E que eu imaginava que já ia dar essa recuperada, ele tinha fechado aqui na sexta-feira. Foi uma subida mínima, né? Porque teve um dia de queda ali na terça, que acabou atrapalhando bastante aqui a semana, mas hoje ele fez um martelo importante. Acredito que semana que vem possa continuar andando esse movimento de alta aqui do SP500, talvez até o final do mês. E eu acho que vai levar os metais aí junto, né? A prata, a platina, o ouro, todos esses outros metais que o índice Nasdaq é muito parecido com o SP500, então não é tão relevante. O mercado europeu começou a ficar um pouco mais fraco. Ele estava bem forte aqui na semana passada, até no início da semana, mas agora, quinta e sexta, ele sofreu bastante. Esse aqui é o índice da Europa inteira, e ele sofreu bastante aqui nesses últimos 2 dias. O mercado chinês caiu muito nos últimos 2 dias, impressionante, muito mais ainda do que o mercado europeu, mas ele também tinha subido muito desde o início do ano aqui, muito violentamente, um pouco junto também com as commodities, que a gente pode ver, por exemplo, aqui no cobre, que deu uma forte alta, extremamente forte alta. Já teve 3 pernas, ele até continuou mais do que eu imaginava. Isso aqui é quase o topo histórico, tá? Desde a semana passada, quando eu fiz o outro vídeo, ele estava aqui. Então ele deu todo esse pulo aqui, 3 dias de alta bem violenta, quase no topo histórico. Aqui o cobre, que é um metal ali muito importante para essa revolução tecnológica. Aqui a gente tem o petróleo, que deu uma subida um pouquinho mais relevante na quarta e quinta-feira, mas tinha caído na terça, então está um pouco acima, mas nada muito absurdo, ainda bem abaixo dos valores que a gente viu ali mais para o início do ano, quando ele tinha dado essa pernada de alta mais importante. Aí indo para os juros, eu vou olhar sempre os juros de 10 anos dos países aí mais importantes para a gente conseguir entender, mas aqui o juro de 10 anos ele está querendo montar uma perda aqui de fundo. Talvez ele se recupere, dê uma subida na semana que vem, mas não sei se necessariamente ele vai conseguir ter força, porque tá todo mundo querendo baixar esse juro, né? Elon Musk quer baixar, o Trump quer baixar, todo mundo quer baixar esse juro, mas talvez ele dê uma recuperada para depois voltar a cair.
Já o juro alemão, a gente consegue ver aqui que ele conseguiu dar uma recuada ao longo dessa semana, mas ele ainda tinha dado esse pulo absurdo que eu comentei na semana passada. Ele recuou, mas ainda está bem mais alto do que esteve ali 2, 3 semanas atrás. O juro aqui da França é muito parecido. Os países da Europa eles costumam andar muito juntos, né? Praticamente igual todos os gráficos aí de juros dos países europeus, que eles usam a mesma moeda, então eles acabam andando juntos, a não ser que tenha algo muito crítico ali de um país específico. Aqui a gente tem o juro do Japão, que está parado aí desde a semana passada, ainda muito alto, extremamente alto para o Japão, né? 1,5%, mas para o Japão é bastante. O juro de 30 anos do Japão também ainda parado, não teve nada muito relevante essa semana no mercado de juros. Só no mercado de juros inglês. O mercado de juros inglês está bem ruim. Eles estão com muitos problemas ali, até o Banco da Inglaterra começou a imprimir um monte de dinheiro e dá para salvar alguns bancos, e eles tinham passado uma lei no ano passado em que eles não precisam mais avisar para quem que eles estão dando esse dinheiro, então eles simplesmente salvam os bancos. Ninguém sabe quem eles estão salvando, mas eles injetaram 60 bi nessa semana e 50 e poucos bi de libras na semana passada para salvar alguém aí. Então esse juro aqui é dando esse pulo enquanto os outros mercados não tiveram um movimento tão relevante. Então, isso aí é um problema específico ali da Grã-Bretanha. E a gente tem aqui alguns bancos que essa semana eles deram uma recuperada. Eu tinha falado semana passada que tinha caído bastante e que eu estava pensando que poderia ter um movimento de alta e realmente teve. Aqui a gente tem Bank of America, JP Morgan, Citigroup e o Goldman Sachs aqui, que então praticamente esses quatro bancos grandes americanos estão com um gráfico muito parecido, então nada muito diferente aí realmente do setor bancário com bastante força. A gente viu um movimento muito importante nas mineradoras de ouro. Aqui é a GDX, que é o ETF que tem as maiores mineradoras de ouro. Nessa semana deu uma subida bem no início da semana e aí recuou e teve o vencimento de opções aqui, eles deram uma segurada no preço dos metais. Então eu imagino que talvez volte a subir a partir da semana que vem. Já as mineradoras de prata, aconteceu basicamente a mesma coisa, só que subiu mais na subida e caiu mais na queda. Como sempre, muito parecidos aqui. E a gente tem aqui também as commodities agrícolas, que estão praticamente de lado, aqui um ETF que pega todas elas mais amplamente. O mercado de minério de ferro deu uma recuada, mas nada muito relevante. O gás natural também está bem estável aqui nos 4 dólares mais ou menos. E o aço que deu uma relevante alta, inclusive acho que ajudou bastante o mercado brasileiro essa semana, que até eu vou entrar aqui, né, o Ibovespa deu essa porrada aqui na semana passada, que eu tinha comentado, e ela continuou ao longo da semana e se manteve alta. Isso aqui, em grande parte, é um movimento de commodities, de fluxo, por causa do dólar um pouco mais fraco, que tinha dado essa caída, os mercados emergentes acabam tendo mais fluxo, né? Então, por hoje é isso. Se inscreva aqui no canal, tem alguns links para conseguirem descontos em prata, melhor preço do Brasil, tanto na prata física da Morgantes, quanto na prata em custódia pela Real Capital. Sigam também o meu canal para vocês conseguirem acompanhar todo o mercado de prata e todas as informações que vocês precisam